Ártico e Antártico. Sabemos que são frios e brancos e que ficam nas extremidades da Terra. Mas qual é qual? Achamos que os dois são semelhantes, afinal, eles têm muita coisa em comum. Eles são os mundos de gelo. Quem não mora na neve acha que o gelo é cruel e insensível, o oposto do calor e do amor. Uma história de Hans Christian Andersen conta como um caco de um espelho mágico entra no coração de um rapazinho alegre e bondoso, transformando-o em gelo. Com o coração gelado, ele se torna indiferente e cruel. Raptado pela insensível rainha da neve, ele esquece a família e vai viver no magnífico palácio de gelo da rainha. Ali ele aprende a preferir a perfeição fria de um cristal de gelo à beleza de uma rosa. Só as lágrimas quentes da amiguinha que o ama conseguem derreter o gelo no coração dele, fazendo-o voltar a ser alegre e caloroso. O gelo pode ser o inimigo da vida, mas o mundo de gelo polar tem uma beleza estranha e complexa. Bilhões de flocos de neve formam a chuva de penas, mas como as impressões digitais humanas, não há duas iguais. Dependendo das condições do tempo, há tipos diferentes de neve. Como qualquer entusiasta pelos esportes de inverno pode dizer. A neve, macia quando cai, gradualmente se transforma em gelo compacto. Na terra congelada de ambas as regiões polares, esse lençol de gelo se dirige para o mar. Lá, pedaços enormes de gelo sólido quebram-se e flutuam em direção do alto mar. Os icebergs podem ter o tamanho da Bélgica. Enquanto flutuam ao sabor das correntes, o vento e as intempéries os transformam em esculturas de gelo gigantescas. Eles são verdadeiros reservatórios de água doce flutuantes. Um iceberg de tamanho médio contém água em quantidade suficiente para suprir uma família de 5 pessoas durante 100 mil anos. Esses blocos de gelo monstruosos, com apenas 1/10 de seu tamanho visível acima da superfície do mar, são responsáveis por muitos perigos na navegação mundial. As regiões polares estão no norte e no sul do mundo. Os desertos gelados do Ártico ao norte são o lar do husky, enquanto que, ao sul, o Antártico proporciona um conforto gélido para o pinguim. Se você seguir sua bússola bem para o norte, ela começará de repente a girar em círculos, porque você estará em lugar errado do polo. A bússola o leva para o Polo Norte magnético, que muda de posição. O Polo Norte geográfico, ao norte de tudo o que há no mundo, é fixo. É o campo magnético da Terra que nos dá o espetáculo mais bonito dos céus polares. Na mitologia esquimó, a aurora boreal é formada pelas tochas dos espíritos, levando as almas dos mortos para o paraíso. A inclinação do eixo da Terra significa que, durante a metade do ano, cada um dos polos aponta para o Sol. É dia contínuo, enquanto que no outro é noite contínua.
6 meses de luz constante não bastam para derreter o gelo nesses mundos congelados. O Sol nunca está a pino, por isso, seus raios são mais fracos do que os que atingem o resto do globo. Mesmo esse calor fraco é refletido pelo gelo brilhante. E durante longos invernos não há sol nenhum. A andorinha do Ártico, apesar do nome, se recusa a suportar a longa noite ártica. Depois dos dias de verão no Polo Norte, ela migra chegando no Polo Sul no alvorecer antártico. Vivendo num verão quase perpétuo, esse pássaro inquieto passa a maior parte de sua vida à luz do dia, mais do que qualquer outra criatura da Terra. Essa andorinha sabia o que havia nas extremidades da Terra muito antes que os europeus, que só podiam imaginar. Os gregos antigos acreditavam que havia 2 terras desconhecidas. Chamaram a primeira de Ártico, o nome da constelação Ursa Maior, Árticos, no céu do norte. A terra na extremidade sul recebeu o nome oposto, nenhum urso, Antártico. Eles imaginavam que essas terras fossem quentes e férteis. Não podiam estar mais enganados. A vida nas extremidades da Terra é difícil. Embora estejam separados por milhares de quilômetros, o husky e o pinguim enfrentam a mesma luta para sobreviver. Mas as regiões polares são muito diferentes, são literalmente opostas. O Ártico do cão husky é um oceano coberto de gelo, enquanto que o hábitat dos pinguins na Antártica é um continente de terra. No entanto, é o Ártico que tem uma longa história da presença humana, como o husky sabe. Cada polo tem os seus animais. Nenhuma espécie é encontrada em ambos os polos. Só há uma criatura não humana que visita os dois, a andorinha do Ártico. Quando o sol do Ártico se levanta, as andorinhas chegam ao local onde se reproduzem, perto do Polo Norte. Elas não são as únicas com a febre da primavera. Chegam visitantes por terra, ar e mar. Milhares de caribus e de bois almiscarados fazem sua migração tradicional em direção ao sol da meia-noite. A movimentação dos lemingues é menos previsível. Eles são um elemento importante na estrutura alimentar do Ártico. Quase todos querem comê-los. Quando a quantidade de lemingues é pequena, as andorinhas do Ártico, as raposas polares, as corujas brancas, os lobos e os ursos passam fome. Os visitantes mais numerosos são os pássaros. Com luz durante 24 horas, eles podem se alimentar quase continuamente. Apenas 8 espécies de pássaros vivem o ano inteiro no Ártico. No verão, o número é quase 20 vezes maior. Uma lenda esquimó antiga conta que uma mulher assustou acidentalmente um grupo de crianças que brincavam. Ela ficou horrorizada quando, diante dos seus olhos, as crianças se transformaram em pássaros e voaram. As crianças nunca mais voltaram e, para muitos povos árticos, as revoadas de pássaros lembram as almas das crianças perdidas. Os visitantes do Ártico no verão têm um programa intenso. Eles têm de viajar, comer, de reproduzirem-se e de criarem os filhotes enquanto dura o bom tempo. Eles vão para o norte para aproveitar a fartura da primavera em redor do Círculo Ártico. As plantas árticas têm que tirar o máximo proveito da curta estação de crescimento. As plantas aqui podem fazer a fotossíntese em temperaturas abaixo do nível de congelamento.
Assim que chega a luz do dia e a neve derrete, mais de 500 espécies de flores silvestres desabrocham, formando um tapete maravilhoso. Mas essa exuberância é apenas superficial. A menos de 30 centímetros, o subsolo é sólido e constantemente congelado, permanecendo assim durante todo o verão. Os primeiros visitantes humanos não foram para o Ártico por causa do esplendor do verão. Os europeus do século XVI procuravam um caminho mais curto, através do Ártico, que os levasse de um continente para outro. Nunca o encontraram, mas descobriram outros povos, mesmo nas regiões mais desoladas. Os visitantes se surpreenderam ao encontrar os esquimós aquecidos, bem alimentados e realmente aclimatados. Eles haviam vencido o meio ambiente com uma cultura perfeitamente adaptada à vida no gelo. Sociedades árticas, como os nômades Evenki siberianos, têm xamãs, pessoas que podem entrar em estado de transe e visitar uma realidade paralela. Eles voam para um mundo de espíritos onde tudo, de um floco de neve a uma foca, tem o mesmo direito ao respeito. Se os seres humanos aprendem essa lição, os espíritos animais fornecem caça. Mas mesmo com a colaboração dos espíritos, os caçadores têm de percorrer longas extensões para encontrar caça. Para os esquimós, o problema do transporte foi resolvido há centenas de anos com a domesticação dos huskies. Juntas de cachorros ainda são o meio mais seguro e eficaz para atravessar a neve e o gelo. Eles não quebram nem ficam sem gasolina e podem evitar perigos, pois percebem quando o gelo está fino e até quando há fendas escondidas. Os huskies são peritos em sobreviver no Ártico. Eles podem dormir ao relento com a nevasca mais forte, as camadas de neve funcionam como isolantes térmicos. Seu pelo espesso tem 2 camadas e até as orelhas são peludas por dentro. Os huskies não são animais de estimação, são cães de lida, ferozes e resistentes. Os lapões árticos usam renas para puxarem seus trenós. Dessa imagem e daquela do xamã voando para o mundo dos espíritos, vem nossa visão do Papai Noel, o morador mais famoso do Polo Norte. O correio parece não ter dificuldade com o clima polar. Todos os anos, milhares de cartas dirigidas ao Papai Noel Polo Norte são entregues e respondidas.